Bruna, vamos voltar aqui, de forma combinada, seguir a sequência, 9 horas. Pode retornar, Ederson. Vamos Começar só então. confirmar se o pessoal voltou aqui. O pessoal está no chat. Opa, legal. Então vamos lá. Pessoal, dá continuidade aí no que o nosso amigo Eduardo Botelho falou, né? Vou entrar um pouquinho em perspectivas de IoT, né? Mas vou falar um pouquinho rápido aí, né? Como ele mesmo disse, o tempo é curto, é mais uma análise e uma instrução do que um curso mesmo, né? E vamos falar um pouquinho de gestão de energia aí, ok? Então eu vou me apresentar para vocês, né? Vou dar uma introdução aí na gestão de energia para vocês. Energia, quando a gente fala aí de forma nacional, né? Completar alguns pontinhos do que o Eduardo falou, né? Vou dar uma motivação, vou colocar um cenário para a gente, né? Vou dar umas possíveis ações que seria voltado para as cidades inteligentes, né? E aí a gente conclui, né, essa parte aqui, tá? Bom, meu nome é Ederson Silva, né? Sou professor da ETEC, eu cursei técnico lá em informática na ETEC, né? Pedro Federal de 2004. Depois eu fui fazer engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, né, na PUC. Eu fiz gestão de projetos, em MBA em gestão de projetos, e depois fiz licenciatura elétrica e, por fim, terminei agora em 2019 meu mestrado, né? E aí eu passei por diferentes empresas, né? Isso que é interessante. Antes de todas elas, teve uma empresa que eu passei que chama Pai, né? Essa empresa Pai, acho que foi o melhor ensinamento meu. Aos 17 anos comecei a trabalhar, 16, 17 anos comecei a trabalhar como instalador elétrico residencial, né? Meu pai já era eletricista, colocava eu para subir nas paredes lá, né? No telhado e tudo mais. Assim, um baita de um aprendizado. Se eu tivesse pego isso daí levado a sério, desde lá dos meus 16, 17 anos, acho que teria sido diferente. Mas o que me incentivou, né, a fazer a elétrica mesmo foi isso daí. Aí, com o conceito de informática, passei por empresa de contabilidade, passei por empresa, já trabalhando com AutoCAD aqui na empresa de móveis para escritório, desenho, passei por estruturas de armazenagem, engenharia, projeto, cadismo, né? Passei na Lindsay, indústria de irrigação, aí eu já comecei a análise de engenharia, né? Compras e importação de material, né? Estrutura de irrigação. Depois disso daí eu passei para uma indústria de telecomunicações, trabalhei muito lá com a parte de logística, né? Conhecimento de placa, compra internacional em inglês, né? E assim vai. Passei pela Marte Engenharia, soluções de manuseio, né? São esteiras, e aí a gente faz raspadores de esteiras lá, né? Então, trabalhava bastante na compra desses materiais, importação também, né? Análise de documentos, de desenho e tudo. Passei pela SACME aqui, né? Na mesma área, né? O que muda só é o produto que a gente trabalha. E passei pela Casa Solar Inteligente, aí trabalhando com automação e energia, né? E a área acadêmica eu passei pela ITEC, né? Sou professor até hoje, passei pela Anhanguera, dei aula lá também, dei aula na Unifage, né? Atualmente eu trabalho como conselheiro do grupo de renda e apoio ao trabalhador de Mojimirim. Eu tenho um grupo, né, onde eu distribuo vagas referente a essas áreas de elétrica, mecatrônica, mecânica, automação, né? Também por estar dando aula nessa área, eu estou bem ativo com empresas para estar fornecendo essas vagas. Então, quem tiver interesse, depois eu posso colocar vocês também. Sou conselheiro do laboratório de currículo, né, do curso de manufatura avançada de Santo Paulo Souza, né, CAOA do Hub, né, da MBT, Mogiana Valley Tech de Mogi, e tesoureiro da ASEAN, a nossa associação daqui de Mogi. Bom, qualidade de vida. Eu completar exatamente, só voltando para a parte de história, o que o Eduardo falou lá no início. Por que a gente coloca uma iluminação pública, né? Antigamente, olha que interessante, né? A iluminação pública no Brasil se deu no século XIX, a gente iluminar as ruas, né? Para quê? Antigamente, dois focos, né? Modernizar os espaços públicos, né? E melhorar a segurança, né? Então, ele já passou um pouquinho mais moderno ali, né? Tornar o ambiente atrativo para
para você andar nele, né? Tornar uma segurança melhor, mais clara, visibilidade, atuar comércio, né? Negócios e tudo mais, né? Então, ele já partiu para o modernismo. Eu voltei aqui um pouquinho no passado só para a gente lembrar. Não tinha energia, né? Mas a gente iluminava a rua com o quê? Né? Vamos dizer assim, a rua, né? A gente iluminava com o quê? Com tochas. Não deixou de existir iluminação. A gente só o quê? Trouxe a tecnologia para a gente, né? Isso é bem interessante. Bom, quero iniciar a introdução de projetos para a gente, com a questão de iluminação pública e iluminação inteligente, qualquer uma das que vocês quiserem falar, ou gestão mesmo. A ideia é implantar uma gestão inteligente, né? Voltado para a iluminação pública, que eu acho que é melhor. Basear com as tecnologias que a gente tem voltado para a automação, que é a IoT, sensores, né? Data Science, né? A gente entra com Big Data aí também. O componente estratégico é a gestão de energia e os ativos. O Eduardo já falou isso daí, né? Mas reforça essa parte. Foco que é Mojimirim, tá certo? É a cidade como um todo. O projeto é voltado não somente para uma residência, não somente para um lugar específico, mas direcionado para o público de Mojimirim, tá? Pode ser um lugar específico, mas direcionado para o público, tá? Mojimirim tem uma população estimada aí de 94 mil habitantes, né? Isso foi o censo de 2021, tá? Estamos perto dos 100 mil aí. Em 2020, nós tivemos um consumo, né, de Mojimirim de 433 megawatts-hora, 433 mil megawatts-hora. É um consumo alto, pessoal, tá? Por que que é um consumo alto? Vamos lá. Posição 72ª como o maior consumidor do estado de São Paulo, tá? Sendo que é a 85ª cidade com maior população no estado de São Paulo. Então, se a gente pensar em população, né? Vamos dizer, para cada pessoa usaria uma energia elétrica, né? A gente teria que estar na posição 85, 85º como o maior consumidor. Não, mas a gente está como 72º, né? Então a gente subiu muitas posições, né? Então vamos lá. Será que não é interessante começar a pensar em, inicialmente, economia, eficiência energética, como o Eduardo falou aí, né? Então eu vou apresentar as tecnologias para vocês aqui. Vamos lá. Antigamente, ou já se passaram a se trocar, na minha rua aconteceu ontem isso, eu acho bacana, isso é interessante. A gente tinha umas tecnologias, né, voltadas com bastante descarga elétrica, né, ou como a gente chama, né, alta intensidade luminosa, né. Eram as lâmpadas, ou depende do lugar que você for na cidade, vapor de sódio de alta pressão, né, vapor de iodetos metálicos, vapor de mercúrio de alta pressão. Eduardo, se eu tiver errado, você pode completar, tá? Você que é especialista e foi meu tutor aí, como professor, trabalhamos juntos, mas era meu tutor, tá? Você pode ficar à vontade. Aí surgiram as lâmpadas de LED, né, pessoal? As nossas Light Emitting Diode, né? Hoje nós já estamos na 4ª geração da lâmpada de LED, né? Ou seja, já desenvolveu bastante a melhoria dessa tecnologia. Tivemos uma adoção em massa enorme, né, dessa tecnologia. A eficiência energética que ela traz não tem comparação, né? As próprias concessionárias pedem para vocês trocarem ou comprarem a lâmpada de LED, já costuma se sair do mercado, ou já saiu do mercado as outras lâmpadas, né? A robustez que ela tem, então a lâmpada de LED, né? Vocês podem ver que ela possui no, no, na parte externa dela uma cápsula plástica, né? Aqui no caso eu abri para vocês. Ela possui uma cápsula plástica, né, que protege e deixa ela mais robusta. Próprio para cair no chão, né? Enquanto que as outras caíam, tem que trocar, né? Então olha que interessante já isso daí. E ela também é um pouquinho mais forte nessa parte aí, então ela tem uma robustez. Ela tem uma vida longa, o fato de ter uma robustez torna ela, né, mais difícil de quebrar, mas também ela tem uma vida longa, por questão de se trabalhar com LEDs ali, né? Então olha que interessante. E você tem uma outra coisa interessante, né? A dimerização dessas lâmpadas. Você tem um controle de luz para esse tipo de material aí, tá? Bom, falando de contribuição da eficiência energética para a iluminação pública, né?
A ONU diz que as cidades representarão 2/3 do consumo de energia elétrica no mundo. Quando a gente fala cidades, tá? A gente está falando assim, não indústrias específicas, né? A gente não está falando de pontos de consumo de energia específico, entendeu? A gente está falando de a cidade como um todo, o fornecimento de energia para casa, para a IoT na sua cidade, para as tecnologias, entenderam? Então, assim, vão representar 2/3, né, do consumo em 2030, né? Ela vai passar o consumo que se tem hoje aí. Depois, a ODS, né? O Thiago já apresentou para vocês com a questão de Smart City para vocês, né? A ODS são os 17 itens de desenvolvimento sustentável. Entre eles, né, a gente tem energia limpa e acessível. Então, as lâmpadas de LED, a eficiência permite você ter uma energia limpa e acessível, né? O objetivo da ODS, né, é sobrar essa taxa global de energia até 2030. Então, assim, está se produzindo bastante. A gente tem uma eficiência energética boa, a gente diminui, né, até 2030 todo esse gasto. A gente vai consumir muito ainda, mas se a gente melhorar a eficiência energética, a gente diminui, né, esses gastos aí. Bom, o Brasil visa obter 10% de ganhos de eficiência energética no setor elétrico. Então, o Brasil já tem a sua ideia de ganhos aí, tá? 5% da energia elétrica do país é destinada à iluminação pública. Olha isso, 5% é voltado para iluminar o quê? As ruas, as pontes, né, as praças e tudo mais. O LED, a aplicação de LED, iria assumir, né, 1/5 dos 10%, ou seja, 20%, né, ficaria para o LED. O LED é responsável por 20% dessa economia, desse ganho que a gente teria de eficiência no Brasil como um todo. Olha que bacana, né? Se a meta era 10%, só o LED já vai atingir 20% dessa meta, tá? Bom, para entender a ideia disso, a fatura de energia para iluminação pública é o segundo item orçamentário atrás somente da folha de pagamento. Então, se a gente matasse todos os seres humanos aí, né? Da, da, bom, não todos os seres humanos, mas vamos matar todas as pessoas que trabalham no setor público, né? Eu sou um que trabalha no setor público, tá? E o gasto que se tem de folha salarial com esse pessoal, né? Você sumiu com ele, sumiu com essa folha. A iluminação pública é o nosso maior item orçamentário, né? Então, o que a gente tem que fazer? Né? Pensando numa empresa, tá? Diminuir os custos, não é? Como que a gente diminui os custos? O nosso segundo maior custo é o quê? Iluminação pública, entenderam? Então, a gente precisa diminuir isso, realmente isso daí. Né? Bom, eu estou direcionando um pouco para LED, é essa a ideia, tá? O preço da tecnologia de LED, né, tem se passado por significativa redução no mercado. Então, peraí, opa, é atrativo. Ou eficiência energética. Segundo item maior orçamentário. LED, mais eficiente, né? O ritmo de modernização da iluminação pública global depende dos mecanismos financeiros da cidade. Aí eu entro num item interessante, né? Mojimirim é uma cidade rica, tá? Se eu não me engano, no índice de desenvolvimento nacional, ele está na posição 108, tá? Então, ele é uma cidade economicamente boa. Então, mecanismo financeiro, a cidade tem, tá? O ritmo também é determinado pela participação governamental, agora entre prós e contras, né? Em priorizar os projetos de modernização. Então, aí a gente entra naquela bola de neve, né? O que acontece? Muito se fala, né, como o Eduardo falou, parceria público-privada, né? Tá, mas não vai ser interessante para um governo ele começar um projeto que termina no do outro cara. E aí o outro cara que leva o nome. É sempre essa historinha, né? De assim, não, tem que ser no meu, porque faz no meu, então faz de qualquer jeito para sair no meu e não importa, tem que sair no meu, né? E é isso que gera um problema, né? É por isso que a gente tem que ter maior participação quando tem aquelas chamadas públicas, né? Vou ter uma chamada pública para iluminação, vou ter uma chamada pública para asfalto, para mobilidade, vou ter uma chamada pública, que nem teve esse agora, para a gente, engenheiro lá, participar
que era referente ao quê? A quantidade de chuva e inundação que está tendo na cidade. Né? Então, olha que bacana. Tem que participar disso daí, cara. Tá? É extremamente importante, porque não adianta depois reclamar porque o governo está fazendo ruim. Se a hora que ele precisava da nossa opinião para fazer o trabalho correto, a gente não estava lá. Né? Pô, pedir opinião do pessoal, ninguém deu, eu vou fazer do meu jeito. Certo? Mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Ele acaba priorizando, ninguém deu ideia de nada, eu vou priorizar meu bairro. Vou priorizar, né, o meu legado como prefeito, como secretário, vice-prefeito, como vereador e assim vai. Então, olha que interessante, mais do que parceria público-privada, né, está presente na parte pública, tá? Bom, direcionei a LED, vou dar motivo para vocês de LED agora. Parque da Iluminação Pública, nacional, 18 milhões de pontos no Brasil. São 18 milhões de pontos para iluminação pública no Brasil. Né? Serviço prestado para 95,5% dos domicílios. Já existe energia para isso, para 95% dos domicílios, né, no Brasil. Tá, mas se a gente fosse fazer isso com iluminação de LED, ainda seria necessário 30 bilhões para transformar toda a iluminação de LED, toda a iluminação do Brasil, né, pública, em LED. Certo? As casas é por conta nossa, né? As indústrias são por conta das indústrias, os comércios e tudo mais. Pública, iluminação pública, 30 bilhões. Eu não acho muito, pessoal, tá? Para a gente, vamos lá, colocar iluminação de LED no país inteiro. Né? Vou dar alguns casos aqui interessantes para vocês. Ó, que é esse? Caraguatatuba, né? São João do Meriti, Belo Horizonte, Mauá, né? Eles têm já de 55% a 75%, tá? De eficiência energética devido à instalação de LED em quase, né, toda a iluminação pública aí, certo? Se eu não me engano, aqui são 75% de iluminação, 90% de iluminação pública já. São José dos Campos, 100%. Então, tá aqui, ó. Né? São José dos Campos, uma cidade que já foi dita, uma Smart City, 100% da cidade ela é iluminação, né, pública com LED. Foram utilizados 78 mil lâmpadas de LED. Tá? E aí, olha que interessante, 5,4 milhões de lucro, né, de economia, não lucro, vamos dizer assim, de economia por ano. Tá? O que eu quero salientar aqui para vocês? Hoje, e eu faço essa continha lá para frente com vocês, né? Hoje, você implementar LED na iluminação pública é como se você comprasse placa solar para sua casa, tá? Você começa a pensar assim, será que eu devo? Não sei se eu devo. Aí você faz as continhas lá, 4 anos para esse dinheiro, 3 anos e meio, 4 anos, em média, aí, né? Para esse dinheiro retornar para o bolso seu, devido à eficiência da placa na sua casa, e assim vai, né? 4 anos, a partir dali é sua lucro, correto? Então, olha que interessante, 5,4 milhões de economia por ano. É a mesma ideia, tá? Se você tiver esse dinheiro, ou fizer parceria, ou mostrar que é um investimento mais, vamos fazer a conta aqui, ó, 4 anos. 5 vezes 4, né? 20 milhões 160 mil, né? Então, a gente tem aí 20 milhões 160 mil de economia, né? Investimento. Vamos lá, investimento, 20 milhões. Aí, o que acontece? Desses 20 milhões, eu vou recuperar 5,4 por ano. Passou um ano, passou 2 anos, 3 anos, recuperei tudo. A partir dali, esses 5,4 milhões de economia que tem é lucro para a cidade. E ele volta a investir. Só que olha que interessante, né? Eu volto àquela pegadinha de novo. A partir de 4 anos que eu volto a ter economia na minha cidade, boa, esse dinheiro retornar para mim. Vai cair na mão de quem? Do outro governo. Olha, né, a bola de neve. E é isso que a gente não pode pensar. A belezinha do próprio governo tomar consciência de que as coisas têm que acontecer no dele. E se pensar dessa maneira, exatamente como São José dos Campos, olha que bacana. Eu vou deixar um legado bom para você seguir. Vou deixar na sua conta 5,4 milhões de economia
todo ano que você vai ter, você vai receber 5,4 milhões para você investir, né? Toda a cidade já está com LED aí, com eficiência energética. Olha que interessante, né? Implementar a telegestão para comparação e redução dos custos operacionais. Esse é o nosso objetivo, né? O critério atual da iluminação pública no Brasil é implementar a telegestão, tá? Então vamos lá. Justificativa para a gente modernizar a iluminação pública, né? E tornar ela inteligente. Primeiro, tem que justificar o porquê. Vamos colocar tudo de LED lá, né? Vamos dizer assim. Primeiro, objetivo, desenvolvimento sustentável. A ODS, né, requer isso. Então, você entra num ranking de inovação, num ranking de cidade inteligente, num ranking de melhoria, eficiência, sustentabilidade, e assim vai, né? Dentre esses objetivos, né, da ODS, 2 deles, só com a aplicação de LED. Energia limpa e acessível, ponto para a cidade. 11, o 11º, cidade e comunidade sustentável. 2 itens, mais 2 itens aí para a gente trabalhar, né? Planejamento de matriz energética, cidades mais adequadas ao uso. Olha que bacana, né? Então, só com uma aplicação simples. Uma troca, né? E de trabalho aí. Bom, o que acontece com essa correta iluminação? O que aplicar isso vai gerar para a gente? Ó? Aumento na segurança pública, tá? Vai ajudar a gente na parte de segurança pública. Excelente. Redução de acidentes no trânsito. Opa, agora a gente vai ter uma iluminação melhor, né? Vai ter uma gestão disso, vamos trocar lâmpadas direto. Maior ocupação dos espaço público. Quando você tem um espaço público sendo mais visitado, você tem, assim, uma melhoria no âmbito de alegria, né? Inclusive, né? Hoje está sendo avaliado a cidade por índice de felicidade. Não sei se vocês já ouviram falar disso daí, né? O índice de felicidade, né, da pessoa frente à sua cidade, né? E isso é um item que impacta. Eu estou feliz, por quê? Porque eu saio de casa, vou andar de bicicleta aqui que é iluminado, vou na praça comer pastel, vou na praça comprar fruta, verdura, e é tudo iluminado, tudo bonito, dá para ir à noite. Tem evento, tem... Olha que interessante, índice de felicidade da população, né, dessa cidade aumenta. Maior ocupação de espaços públicos, beleza? Menores impactos ambientais, né? Errei aqui, ambientes. Menores impactos ambientais, é lógico que a iluminação de LED vai exigir menos gasto, né? Com outros, com outras formas de geração de energia, certo? Bom, vamos lá. Continuando, né? Medição confiável. Então, uma gestão energética de operação, ela vai trazer para a gente uma medição de quanto a gente está gastando com maior confiança, né? Vai diminuir para a gente, olha que bacana, né? A redução no consumo de energia elétrica. O fato de ser LED vai trazer de 50% a 75%, né? O consumo. E se eu colocar telegestão, vai diminuir mais ainda para mim de 15% a 30%. Olha o fato de implementar a telegestão, de a gente ter uma gestão, de a gente ser um projeto inteligente com essa iluminação, né? O aumento da vida útil dos equipamentos vai melhorar, né? Estou tendo pico de tensão, tudo mais, uma telegestão vai dizer, desliga tudo lá e vamos corrigir aquilo lá. Redução nos custos de operação e manutenção. Então, peraí, eu não preciso mais alguém que fique visitando os pontos e trocando lâmpada e tudo mais. Isso vai ser enviado pelo celular para mim, para eu estar sendo informado quando que eu tenho que trocar essa lâmpada e tudo mais, né? E eu vou ter uma pessoa só na frente de um monitor para fazer isso. Não vou precisar mais de um atendente, né? Recebendo ligação, a lâmpada de tal na minha rua e tudo mais. Não, eu vou ver isso pelo monitor, né? Então, olha que interessante. A gente vai diminuir aí a quantidade de gente no consertar, né? E de gente esperando para ter esse trabalho apto para ir lá realizar. E manutenção e tudo mais, tudo isso diminui. Então, a gente está falando de pessoas. Diminuir a quantidade de pessoas e gerenciar isso daí eletronicamente. Automatizar, né? Desempenho e falhas de forma praticamente instantâneas, né? Bom, aquela lâmpada está funcionando bem? Não está. Tem dimerização, né? A gente vai clarear ela mais ou menos, né? Consegue fazer isso daí? Não, mas ela tá no máximo, não está iluminando, então tem que trocar ela mesmo. Consegue ver o desempenho dela, né? Consegue ver a falha, né? Instantânea, tempo real.
tal lâmpada não está funcionando na rua, tal no poste tal, como o Eduardo mostrou no mapa ali de pontos da cidade. Aquilo é uma telegestão de você saber se está funcionando uma lâmpada ali ou não, né? Em tempo real, tá? Isso que é legal, tá? Bom, fonte de energia dedicada. Você consegue colocar uma fonte direto para ela, se você quiser. Vai custar mais caro? Com certeza, né? Você consegue implementar em áreas tensas, bastante gente ali, você consegue colocar uma iluminação diferenciada, né? Pontos de dados fixos de comunicação em local seguro. Opa, então já começamos a mexer com IoT aí, né? Olha que legal. Recebe facilmente implantação de sensor. Pera aí. Oh, acabei de falar de IoT. Estamos embutindo sensor na nossa iluminação inteligente? É isso? Né? Tráfego, dados de tráfegos, né? Tráfegos, né? De veículos, né? Também de pessoas, certo? Resíduos. Pera aí. Meu poste vai ter isso, né? Clima. Meu poste vai fornecer para mim informação do clima, né? Vai fornecer para mim serviço de águas, sinalização de trânsito. Pô, peraí, estamos indo além, certo? Afinal, mais do que uma telegestão, é tornar um ambiente propício a crescer a sua cidade inteligente. A gente começou implementando LED nos postes. Vamos aumentar isso daí, vamos debandar. Afinal, não é só LED que vai se tornar a minha cidade inteligente, né? Temos um exemplo aqui, no auxílio da telegestão, né, de uma ponte estaiada, né, iluminada, onde eu posso ter a telegestão de dizer para ela, ó, ponte, vamos lá, fevereiro laranja, né? Opa, vamos colocar fevereiro laranja, março rosa, e assim vai, deixa lá, bonito, iluminado com a cor que eu quero, tá? Com a força, né, a intensidade da cor que eu quero, e assim vai. Bom, algumas luminárias que a gente pode começar a trabalhar com esse projeto de telegestão, né? Olha que legal. Elas já são equipadas com sensores, né? Dispositivos que podem comunicar uma com a outra. Opa, interessante, hein? Uma luminária comunicando com outra luminária, né? Coletando e compartilhando informação. Para mim é muito bom isso aí, hein? Os refletores LED são equipados de sensores e dispositivos também. Então, assim, nós temos luminárias e refletores, os dois trabalhando com esse tipo de dados para a gente. Olha esse tipo de cara aqui, ó, com controle remoto, né? Talvez esse seja uma aplicação residencial, mas também pode ser uma aplicação, se a gente pensar numa melhoria, no caso, pública, né? Colocar na rua, mas não controlar por um controlezinho remoto. Esse controlezinho seria uma área de gestão, né? Então, o controle remoto teria uma gestão para a gente, né? Telegestão, tá? E aí a gente consegue dimerizar, né? Temporizar, a gente consegue colocar bastante equipamento aí para quem é da automação entender, né? Um pouquinho sobre essa aplicação. E aí a gente começa a trabalhar com bastante coisas, ó. Eu peguei algumas da Smart Green aí, uma que trabalha com Smart Grid, né? Esses sistemas energéticos eficientes. Então a gente pode fazer uso, né, de um controlador individual de iluminação, né? Em cada luminária esse cara vai. A gente pode ter um gateway, né? Ele vai gerenciar a rede ali para a gente da iluminação, né? A gente pode ter um controlador de circuito, ele é integrado em grupo, aplica circuito exclusivo de iluminação, então eu posso acender quais que eu quero e tudo mais, né? Então, olha 3 dispositivos que a gente tem aí para se trabalhar. Peguei 3, tá, pessoal? Tem um monte aí para se trabalhar na internet. E aí, eu começo a pensar nessa ideia de que eu falei, embutir mais do que somente iluminar a nossa rua, né? Luminária com câmera embutida. Opa, peraí. Passei a ter segurança na minha rua. Além de iluminação, eu tenho segurança, né? A gente tem poste de iluminação com detalhes sobre dispositivos e gateways embutidos. Então, tá aqui, ó. 2 tipos de poste, né? Onde a gente pode ter vários dispositivos embutidos, todos aqueles que foi falado anteriormente, né? Com sensor, com microfone, com GPS, com câmera, né? Com Wi-Fi, com Bluetooth, com antenas de celulares, né? E assim, muito material embutido, né? Por um item a mais ali, com tecnologia IoT, né? Ou até mesmo no poste, não simplesmente só, né? Esqueci o nome desse braço aí que
que eleva. Mas também no poste a gente pode implementar, só para tornar mais próximo do cidadão também, tá? O que acontece? A gente vai ter uma interoperabilidade com mobilidade urbana, com segurança pública, com medição inteligente, com semáforo, com volume de carro. A palavra interoperabilidade, essa é a palavra-chave. A gente precisa conectar todos esses caras. Se for tudo de um mesmo produto, conectando todos eles, ótimo. Porque esses caras vão estar em comunicação comigo, com todos que estiverem na rua, com os carros, com tudo que estiver passando, né? Mas voltando àqueles 3 itens, né? Esses 3 itens que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou fazer uso desses 3, né? Ó, uma fonte de controlador, né? Ele vai fazer o controle programável da luz, né? Dos sensores existentes no luminário, ou do sistema de iluminação, se for dinâmico, né? Eu tenho um controlador de segmento, que é o canal de comunicação das luminárias, ok? E eu tenho um sistema de gestão central, né? Então, todos estão aí, ó, CL, CS e SGC, né? O sistema de gestão central, ele vai controlar os vários segmentos que tiver de iluminação pública. Pode ser por partes individuais, né? Sei lá, uma trilha ali para se caminhar a pé, né? Um pavimento de ponte. Que mais? Um parque, né? Então, são pontos separados aí. E aí eu transmito a informação através do SGC e eu gerencio isso daí. Então, olha que interessante, né? Eu tenho meu centro de comando, certo? O meu centro de comando vai mandar as informações para os meus controladores de segmento. Depende do que cada controlador de segmento trabalha. Ele pode trabalhar cabeado, ele pode trabalhar com tecnologia Wi-Fi, rádio ou o que for, né? Mandar os dados para a gente e chegar para a gente, né? No controlador de segmento, e aí sim, né? O controlador da luminária vai receber essa informação e vai dizer, ó, liga, desliga, liga sequencial, liga quando o sensor disser que você tem que ligar, porque tem carro chegando, né? Isso vai acontecer para a gente, né? Em todos os controladores de luminária individuais aqui, para cada um. Então, olha que interessante. Por módulo Wi-Fi também, pode estar embutindo. Então, tem o controlador de vários pontos diferentes, né? E um centro de comando gerenciando esse cara. Muito bacana. Isso é um auxílio, né? Na telegestão, tá? E aí, essa telegestão começa a fazer uma eficiência maior ainda quando eu volto um slide anterior a ela e embuto tecnologia IoT, né? Mais ainda, dentro desses postes ou nas luminárias e tudo mais, né? Vamos começar nessa parte maior aqui, ó. Eu posso embutir para a gente, né? Leitores de dados, como eu falei para você, umidade, tempo, né? E assim passar para a gente dados meteorológicos, certo? Isso pode ser interessante para a gente. Eu posso até pensar num poste desse como dados meteorológicos e informações de enchentes, que é o que a gente está tendo em Mojimirim agora, né? Esses mesmos dados tá próximo de poste, está passando ali para a gente esses dados para o poste, né? E o poste já apagar a luz daquela rua, que é para ninguém passar mesmo, né? Por que um carro vai querer passar num lugar que está cheio de água com uma enchente e ele vê que não tem iluminação? Pô, eu acho que eu não vou passar ali, não dá nem para eu enxergar o que tem ali. Olha que interessante, que jogada boa ali. Sensor de iluminação, né, nas lâmpadas aí, né? O gateway que eu falei para vocês, pode ter um servidor ali. Esse servidor, se ele for rádio, se ele for cabeado, depende, ele vai ter para a gente a conexão com o meu centro de monitoramento e ele pode estar enviando alerta. Olha isso aí, ó, né? Ô, amigo, dá uma olhada no seu celular, você está recebendo alerta para você não ir. Não, mas eu estou sem sinal, como é que eu vou ver? Não, cara, tem Wi-Fi aqui, ó. Tem Wi-Fi aqui mandando direto para você. Só abre o gateway junto com o poste, tá? Porque a enchente não vai levar esse poste embora, né? A enchente vai levar tudo que for conseguir arrastar no meio do caminho ali, né? Mas o poste, naquela altura, não vai conseguir. Então, eu não preciso de internet, eu preciso de uma comunicação direta entre esses dois, certo? Bom, a gente tem o Wi-Fi público, como eu disse para vocês, né? Ele vai estar ali disponibilizado para vocês, não precisa ser internet, eu falo de comunicação, né? Detecção de poluição, né? Área ambiental. Vamos lá, não vamos deixar passar ônibus aqui, por quê? Porque a poluição do ônibus é um pouco maior, tudo mais. Está muito poluído esse ambiente, não vamos deixar, fecha lá na frente para não passar, né? Comunicação entre os postes, né?
não tem nenhum carro passando, nem mim. 3 postes para frente, pode apagar, entendeu? Olha que interessante essa comunicação. Sensoriamento participativo ligado com o Google Maps, com o Waze, com outros tipos de Global Position Service, né, que a gente faz uso do GPS e tudo mais, né? Detector de gases tóxicos, tem vazamento. Peraí, olha que nível que a gente começa a se tornar a nossa cidade inteligente, com aplicação de IoT, vindo de telegestão, vindo de colocação de lâmpada de LED na cidade como um todo. Tá? Olha que crescimento bacana que a gente tem. Detector de nível de água, já falei para vocês. Então, olha a que ponto, né? Comecei só com LED, né? Só para a gente ter uma ideia. E vamos nos indicadores de performance, né? Na questão dessa iluminação pública, nessa telegestão. Né? Como eu falei para vocês, existe o índice de felicidade, mas a gente precisa indicar, né, uma performance dessa iluminação com a telegestão está sendo eficiente. Primeiro, quais os caras que vão ser avaliados para dizer que essa cara está sendo eficiente? Né? Operação. Na operação, a gente vai avaliar o quê? O índice de lâmpada acesa por dia. Com a telegestão, você consegue ver diariamente. O índice de lâmpada apagada à noite, telegestão. Tempo de atendimento ao cidadão. Eu vou ligar lá? Não, você nem vai precisar ligar, porque antes de você ligar, eu já vi que a lâmpada está apagada, eu já estou ligando para um cara e aí trocar. Né? Prazo de realização de obras, né? Você consegue determinar também, realmente estourou um cabo em tal lugar e tudo mais, vamos ter que fazer troca. Então, já estamos estudando tipo de... Então, diminui o prazo de entrega desse. Limpeza de pontos. Opa, né? Primordial limpar todos esses lugares. A gestão disso daí, né? Vamos diminuir o custo, porque vai estar mais automatizado o seu sistema. Né? O nível de iluminação vai melhorar, tá certo? A idade do parque vai melhorar. Né? Os cadastros de pontos de iluminação e o investimento vai ser melhor. A eficiência, tá, desse trabalho de iluminação. Eficiência energética pós-modernização, né? Você veio de uma modernização. A eficiência incremental, né, com os perfis automatizados, com a ideia de dimerização, né, você dá luxo, né, você coloca sensores. Você tem uma qualidade de energia também, certo? Eu não vou entrar nesse critério de luminância e tudo mais, mas você consegue trabalhar, né, com fatores do tipo corrente, tensão e fator de potência, tá? E, por fim, vamos ser mais inteligente, que afinal estamos falando de cidades inteligentes. Comunicação, redundância em sinal, tempos de resposta ao acionamento, interoperabilidade, né? Olha que interessante o fato da gente comunicar desta forma. Bom, vamos pensar aí, né? Baseado numa cidade com 100 mil habitantes, nossa cidade, quase isso, né? A gente tem em torno aí, né, sei lá, 3.500 pontos de iluminação que precisam ser trocados para LED, certo? Substituição completa das luminárias públicas da cidade. Tirando as que a gente já tem, vamos pôr de 3.500 pontos. O Eduardo levantou aí, acho que era em torno de... Ele colocou números, né? Acho que estava em torno de 15 mil, 16 mil, não lembro bem. Mas o que falta trocar para LED, vamos imaginar 3.500. Eu estou colocando um número, tá? Substituição completa. Então, o que a gente fala aqui, ó? Luminárias de LED de 200 watts, aí agora eu começo a pegar a norma, né, de iluminação pública e aplicar ela, tá certo? Eu não vou sair instalando um LEDzinho residencial, né? Então, a gente fala de uma lâmpada de LED de 200 watts, com base NEMA 7 pinos, né? Drive dimerizável, né? Temperatura de 4.000 K, 200 lumens, né? Bom, aproximadamente, tá, pessoal? R$ 1.500 cada um. Serviço de terceiro para substituição. Correta destinação, né? Porque vai descartar o antigo, vai colocar o novo, né? Trocar as convencionais. Valor, geralmente, disso é um terço dos materiais, né? Ou seja, eu estou colocando aqui 1 milhão, tá? Porque eu fiz 1.500 vezes 3.500, tá? Que é a quantidade que eu tenho. Então, ia dar em torno aí, né? Um pouco mais de 3 milhões aí. Então, 1/3, 1 milhão. Tá? Implantação de sensores IoT de movimento. Só um primeiro aí. Só o de movimento. Por quê? Passou carro no primeiro. Meu poste 1 se comunica com o segundo e já liga o segundo poste. Que se comunica com o terceiro e liga o terceiro também.
A hora que esse carro chegar no terceiro poste, o primeiro apaga. Tá? Olha, né? Eu não sei se vocês têm alguns carros atuais hoje, mas existe uns itens no carro que se chama liga e desliga, né? Se você parar o carro num ambiente que tem um trânsito forte, o carro desliga sozinho. Assim que você tira o pé do freio, ele volta a ligar. Né? É mais ou menos essa ideia, tá? Só que a gente está falando para poste. Ligar e desligar poste. A gente ali economiza gasolina, óbvio, mas a gente vai economizar energia elétrica agora, tá? Implantação de sensores, aproximadamente R$ 180 cada um, em cada poste, vezes 3.500, tá? Sistema de telegestão, plataforma de monitoramento. Aí vem sistema de software e tudo mais, né? Controle, visualização de dados, emissão de relatório, né? Valor para controle, gateway, comissionamento, né? Em torno de R$ 1 milhão. Então, a gente tem aproximadamente aí, ó, R$ 8 milhões. A hora que a gente fala de uma implantação de R$ 8 milhões, a gente fala que em 4 anos você recupera esses R$ 8 milhões, tá? Então, eu estou falando que a cada ano geraria, são suposições, tá? Uma conta por cima, tá? Pode ser que uma luminária LED esteja um pouquinho mais cara, ou pode ser que esteja mais barata, tá? Uma conta por cima aqui. Eu teria, baseando na mesma ideia, né? Lá atrás de São José dos Campos, 5,4 milhões. Se eu pensar na mesma ideia de 4 anos, 8 dividido por 4, 2 milhões. Eu teria uma economia em Mojimirim de 2 milhões por ano. Tá? É de se pensar? Com certeza. Tá? Pensando por cima, sim. É lógico que é sentar, fazer essas continhas, executar e ver que realmente vai ser eficiente. Então, que já estão mudando isso. Tá? A minha rua já é quase toda de LED. Tá? Ah, o parque não, né? A rodovia que vai até as empresas já são todas de LEDs aqui. Tá? Então, olha que interessante. É a história que eu falei para vocês da placa solar. Né? Hoje a gente pensa em 4 anos, 4 anos tem esse retorno, a partir dali é só alegria, a economia, né? A vantagem que ela nos traz. Tá? E, sem falar a durabilidade, robustez, que já foi falado, que vai durar placa solar 20, 25 anos, né? Lâmpadas de LED, sei lá, 10, 15 anos, tá certo? Então, é vantajoso, sim. Bom, quando a gente fala de iluminação, a gente fala de iluminação pública inteligente, a gente fala de parques e pontos, né? A gente fala aí de praças. Aqui, pessoal, é a cidade de Mojimirim com todas as praças, tá? Quando fala praças, parques também, né? Por exemplo, aqui, ó, seria a área nossa, né, de ambiente preservado ali, que é o Horto Florestal, tá? Então, tem um ambiente grande ali. O resto são praças, são jardins e tudo mais, né? Alguns ambientes, né, que são reservados aí, ou que tem caminhos para você caminhar, também são colocados como parques e tudo mais. Então, isso daqui é uma visão à noite, né, da cidade de Mojimirim, que a gente pode pensar em iluminar a cidade como um todo aí e ter os pontos para iluminação de parques, né? Mas a gente só tem parques, pessoal. Tá aí a cidade de Mojimirim, enorme. Quais os pontos turísticos de Mojimirim? É de se pensar isso, né? Eu estava andando em Mogi Guaçu lá, pela Avenida 9 de Abril, e descendo, e quando eu estava pensando no curso de iluminação, né, eficiência e tudo mais, quando você desce, você vê de longe a iluminação que tem no edifício, só uma paredinha. Cara, é extremamente bonito o fato de ele ter colocado só aquilo e não iluminar o prédio, só a parte de cima, né? Você desce com uma iluminação, uma visão bonita de fundo. Eu volto a falar, índice de felicidade, né? É muito legal em São Paulo, quando você está andando e você vê aquele marco de São Paulo, que é o prédio que parece o Empire State of Building dos Estados Unidos lá, né? À noite, aquele iluminado é maravilhoso, tá? Não sei para quem já teve a oportunidade, mas é lindo, maravilhoso aquilo lá. As luzes indicativas, né? Essa ponte estaiada que eu mostrei para vocês, cara, é bonito de se ver essa beleza, né? E aí a pergunta que eu tenho, será que são só parques que a gente pode iluminar? A gente tem pontos turísticos na cidade. A gente tem praças, muitas, né? A gente tem vários campos para iluminar, a gente tem parques para iluminar, a gente tem igrejas, né? Às vezes só descer uma fita de LED na frente lá
da nossa, do nosso ponto da igreja central lá? É só isso que a gente pode fazer? Será que não existe uma iluminação diferenciada, né, com jogo de luz? Não sei. Monumentos, avenidas, né, uma iluminação diferenciada. Centros de comércio com iluminação diferenciada. Centros de turismo, né? Porque a gente tem bastante movimento agora para chamar turismo gastronômico, o que seja. Estádio que a gente tem na cidade, né? Palco, ponte, tudo isso. A gente tem itens e itens para iluminar, né? Iluminação pública, certo? Quando eu falo pública, eu não estou iluminando só o estádio, eu estou iluminando em volta dele para tornar o ambiente atrativo para a nossa população. E não iluminar o gramado onde vai ser jogado bola, entendeu? Isso está dentro do estádio, tá? Então, olha que bacana, né? Esse link aqui, eu vou até mudar aqui para vocês, né? Eu coloco o link aqui. Na verdade, esse aqui é o mesmo link da onde o professor, nosso professor, amigo, engenheiro, esse cara é mais especialista que tudo, né? O Eduardo Botelho já colocou para vocês todos os pontos da cidade, né, que tem. Ele é o mesmo, né, para a gente ter uma visão da cidade, tudo que está. E aí, eu vou concluir aqui, depois eu quero passar um videozinho rápido de Smart Grid para vocês terem uma ideia, né? Então, vamos lá. Conclusão, só na implementação dessa telegestão para uma iluminação pública e incluir ela transformando a cidade de forma inteligente, né? Economia de energia, principalmente, né? Possibilidade de dimerização da nossa luz da cidade, tá? Redução de até 50% nas contas públicas municipais. Pô, jogamos o governo, né, colocamos o governo no jogo. Aumento na sensação de segurança, né? Então a gente vai ter maior segurança na cidade. Acionamento e desligamento das redes de iluminação à distância. Controle, né, em tempo real e à distância. Mensuração e performance de gasto energético. Opa, vamos parar de iluminar esse lugar, porque não está tendo frequência de gente, a gente pode diminuir ali, ganhar aqui, né? Integração com novas tecnologias para cidades inteligentes. Então, a gente começa a crescer, transformar a nossa cidade realmente inteligente com a implementação desses outros itens, né? Bom, esse vídeo aqui agora, né, é o que eu vou puxar aqui para vocês, tá? Então, eu creio que tem o som aí, se não tiver, vocês me avisem. La electricidad se ha vuelto tan normal que casi es un hecho para la mayoría de nosotros. Nuestra dependencia de electricidad se ha convertido en una parte natural de la vida. Solo nos pareciera notarla cuando hay un corte de... La electricidad se ha vuelto tan normal que casi es un hecho para la mayoría de nosotros. Nuestra dependencia de electricidad se ha convertido en una parte natural de la vida. Solo nos pareciera notarla cuando hay un corte de energía. La incorporación de Smart Grid o red inteligente hace que la electricidad fluya mucho más confiable, usando procesos de recuperación automáticos. Estos procesos de reconexión de suministro son optimizados usando un reconectador inteligente. Entonces, ¿qué es una Smart Grid y de qué forma un reconectador inteligente contribuye a restablecer el suministro? Smart Grid es el concepto de interconectividad, desde la generación de electricidad al uso en distribución, creando una red de energía eléctrica más inteligente, más eficiente y más confiable. El reconectador inteligente Noha Power detecta un corte de electricidad en forma inmediata y resuelve por sí solo el problema. Productos innovadores, confiables, que aprovechan la energía de una tecnología conectada y más inteligente. Por ejemplo, si un rayo causara una falla en la red de distribución, tradicionalmente se necesitaría mucho tiempo y dinero, en primer lugar, para localizar la falla, y luego para enviar un ingeniero a corregir el problema. Esto implicaría revisar cada uno de los puntos y tomaría horas. Sin embargo, ahora con el reconectador inteligente Noha Power, la ubicación exacta de la falla en las líneas de distribución es informada inmediatamente al sistema informático central y comunicada sobre la red inteligente. Las líneas de distribución son el pilar de cualquier red de electricidad, proporcionando el voltaje de media tensión en toda la red.
Las líneas de distribución proveen energía alrededor de la red desde 10 a 38 kilovoltios. Y cuando ocurre un problema, reconfigurar la red permite restablecer el suministro de energía desde una fuente alternativa. El reconectador inteligente NOHA Power identificará la falla y automáticamente aislará la zona afectada, restaurando el suministro de una fuente alternativa, literalmente, reconectando el suministro. Conectándolo a usted, al consumidor, con un flujo continuo de electricidad, ahorrándole tiempo y dinero. Los productos NOHA Power trabajan perfectamente, día y noche, las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y están diseñados para soportar todo tipo de condiciones climáticas. Nuestra fiabilidad y rigurosas pruebas han asegurado que nuestros productos funcionan cuando nuestros clientes de las electrificadoras los necesitan. Reconectador inteligente NOHA Power. Construye soluciones de red inteligente. Então, tá aí uma solução inteligente, né? Uma iluminação pública, né? E só torna para a gente mais completo ainda, né? Essa ideia da gente ter essa telegestão, não deixar de faltar energia, tudo mais, mandar o cara correto, né? Então, mais do que a gente proteger a iluminação de poste, proteger a iluminação, né? Daquela área como um todo, né? Então, olha que nível que a gente consegue já chegar aí, tá? Bom, acabamos, né? A pergunta que eu deixo aqui é: e aí, sua cidade se tornará mais smart? Né? Essa é a pergunta. Com a aplicação de um projeto de iluminação pública inteligente? Né? É isso que fica como pergunta para vocês aí. Finalizo aqui, né? Agradeço, mas, né, não paramos. Dou início a uma segunda parte que eu tenho com vocês, que é de falar exatamente da nossa área de trabalho para o projeto, tá? Então, eu tenho vou usar mais 10 minutinhos aí, nem isso, e aí a gente finaliza, tá? Bom, todos receberam um convite, tá, pessoal, por e-mail. Quando eu falo que todos vocês têm aqui, ó, o e-mail de todo mundo tá aqui. O problema, vocês precisam trabalhar, né, com o Gmail. Então, eu quero agradecer a presença aí. Bruno, Luiz, Camila, Rogério, Renata, Guilherme, que já... o Matsuda, Rafael, que já adentraram pelo Gmail, né? Olha o Laênio aí, Laênio, Jorivan, e assim vai, né? Beatriz, todo mundo que está aí já se conectou, né? E nós temos os nossos professores, né? O Eduardo, Gustavo, Leandro, Ricardo, né? Malu, eu, que vão estar disponibilizando materiais para vocês, né? E os nossos alunos que têm que fazer o contato pelo Gmail, né? Tem que adentrar a plataforma pelo Gmail. No mural, pessoal, né? Então, aqui, vou até escrever aqui, ó. Boa noite a todos. Essa será a nossa plataforma de comunicação. E aqui, vocês podem postar informações de vocês, questionarem, tirar dúvidas, nos perguntar, a gente se comunicar, vocês se apresentarem, vocês falarem quem vocês são, de onde vocês vêm, o que fazem, né? Colocar o negócio de vocês. Olha, eu trabalho com a área, vamos lá, de planejamento de solo. Não tem nada a ver, mas vou me apresentar porque eu estou fazendo um curso. Cara, legal, expõe ali seu trabalho, sua ideia, o que você pensa como projeto para a cidade, né? Essa é a ideia aqui. Trabalhar com o projeto, né? Dizer para a gente como que a gente vai fazer com o projeto, o que a gente vai demandar em iluminação pública e tudo mais, né? Mais do que isso, já tem bastante material aqui das apresentações do outro pessoal e tudo mais. E esse pessoal faz o quê? Como de costume, coloca atividades, né? Atividades que dizem que vocês têm que participar, que vocês têm que fazer, que vocês têm que completar, né? Então, por exemplo, tivemos atividade aqui, se eu não me engano, essa atividade está com cara de ser do Leandro, é bem a cara do Leandro. E aí ele coloca, quais os cuidados deve tomar antes de desenvolver um software, né? Que se deve desenvolver um software. Então, aqui ele deixa as questões para se trabalhar, né? E aí, depois você responde, ó, já tem um comentário, né? Laênio já respondeu, parabéns, Laênio, muito legal, né? Ó, e é isso que a gente quer, né? Os trabalhos entregues, as respostas da turma, ver a atividade de quem já entregou, a gente dá nota para quem já entregou, certo?
Então, o Laínio que já respondeu lá, depois a gente vai ver a resposta dele. Vamos ver se ele está sabendo mesmo primeiro, né, Laínio? Se você tem noção disso daí. E daí, dá o retorno aqui, o feedback, ó, nota 100 para ele, nota 0 e tudo mais. E assim ter a pontuação das atividades também, né? Então, ter as instruções da atividade e tudo mais. Então, ele é bem completinho, ele é fácil, né? Ele é dinâmico, ele é prático. É uma forma de vocês pegarem o material de apoio. Tá aqui, ó, o material do What Will Urban Mobility, né? Que eu acho que é um vídeo, como que é o futuro das cidades, acho que é um vídeo que a Manu postou, deve ter sido isso, né? Tem material de outras pessoas aqui, né? Conheço esse sistema de contagem, eu acho. Bom, tudo isso daqui é para a gente ver depois, né? As atividades, vamos subir material meu, vamos subir material de mais gente, e as atividades que tem que fazer, pessoal, tá? Então, tá aqui, ó. O pessoal que está fazendo as atividades para a gente, como professor, vai avaliar essas atividades, dar o retorno e dar continuidade para a gente no nosso projeto final por aqui, tá? Então, o que eu preciso que vocês participem dessa parte, né? Conta muito para a gente, para realizar o projeto, para fazer a certificação, ter a participação nessa parte, porque a gente tem umas horas dedicadas exatamente para a realização do quê? Do projeto. E o projeto envolve essa comunicação, dizer onde eu quero e onde eu acho que seria legal implementar nosso projeto na cidade, certo? Isso é importante para a gente, tá? Fecho aqui, fecho aí antes das 10 para vocês, eu acho que está bacana, eu acho que foi interessante. Bruna, se quiser completar com alguma coisa a mais, Eduardo, se quiser finalizar com mais alguma coisa. Certinho, Ederson, muito obrigada. Tá? Pessoal, tem alguma pergunta? Estou com o chat aberto aqui. Se não, então a gente pode finalizar então, Bruno. Acho que está tudo certo. Ok. Quero agradecer a todo mundo. Obrigado. Obrigado ao CREA pela participação. Obrigado a todos que são envolvidos diretamente aí, com a Associação de Mojimirim também. Muito bacana. Agradecer a todos que trabalham lá, né? Os inspetores, agradecer a CAF, agradecer a todo o pessoal que trabalha diretamente na associação, na ACIAN também. E agradecer ao CREA São Paulo também, ao Vinícius Marques, que permite que esse trabalho seja bem conduzido, e ao Thiago por fazer frente a esse projeto aí para a gente, tá? Obrigado, abraço e até a próxima aí, pessoal. E a gente se conversa muito no projeto. Valeu, Bruninha. Valeu, boa noite. Boa noite.